Olá pessoal, como vocês estão? Tô sumido, sei que eu tô, mas toda vez que eu tô sumido é por quê? Porque eu tô estudando, é o meu processo de gestação. Enfim, é, voltei com vários conceitos, aprimorei bastante as minhas análises e vamos ver o que a gente consegue tirar de operações que eu posso compartilhar com vocês. Estou identificando aqui já alguns pontos de defesa. Temos um lote de venda aqui, formado por uma taxa única. Por isso que a gente tem uma defesa aqui que o preço tende a querer fazer alguma coisa ou segurar ou romper. Vamos ver por aqui. Vou explicando a análise para vocês. Ele realmente ele vai começar a descer. Aonde mais ele pode querer buscar? Pra cá. E de fato já chegou aqui. Isso daqui tá muito distante. A gente precisa esperar umas confirmações aqui. E ainda deu um gap no outro par. Melhor. Aqui a gente tem um posicionamento de venda. Você tá vendo? Tá iniciando um novo preço de venda. Acabou de fechar preço de compra. Temos alguns gapzinhos aqui. E ele tá rejeitando bastante. Porque aparentemente ele já chegou, ó, na outra defesa que ele veio buscar aqui. Então, o que isso daqui pode dar pra gente? Uma entrada de reversão, dependendo de como finalizar essa vela. Ele nem buscou. E também pelo movimento ele pode estar pegando impulso aqui e romper. Porque se vocês pararem pra... Puta, agora eu não lembro o atalho, deixa eu ver. Aqui, se vocês pararem pra ver, exatamente foi o que eu falei. Ele pegou impulso aqui e subiu, porque aqui deixou bastante interesse. Essa daqui, ó, terminar pra cá, a gente tem um lote de venda aqui, tá vendo? Dependendo se ela romper e terminar pra cá, deixando o pavio, a gente pode esperar um impulso aqui e continuar subindo. Cara, finalizou bem pouco. É isso. Peguei ela nas putas, jogou bem lá pra cima. Mas beleza. A tendência é que realmente ele continue subindo. Vou mostrar pra vocês enquanto isso as confluências que a gente teve, tá? Vamos lá. Para começar, que a gente tem aqui um posicionamento de venda. A gente tem também um lote aqui para trás. Já vou mostrar para vocês. Rompeu. Temos uma nova posição, seguida de outra nova posição. Então a gente tem aqui um primeiro registro, uma nova posição, primeiro registro, nova posição. A gente teve uma vela que finalizou dentro de um lote de compra, como eu falei, e ela veio buscar um impulso aqui numa região de defesa de um posicionamento de venda. Por isso que a gente acabou de fazer o nosso quem? Falei, galera, estudei, ó. O lote que eu queria mostrar pra vocês é esse daqui, ó. Peraí. Enfim. Vamos lá. O lote que eu queria mostrar pra vocês é esse. Esse é o lote de compra, tá vendo? Esse é o lote de compra, que essa vela aqui finalizou rompendo exatamente nele. Rompeu com o corpo, então eu peguei um impulso e comprei, porque já tinha pego essa defesa. Agora vamos lá, vamos continuar, vamos ver o que mais o mercado quer dar pra gente. Outra coisa também, galera, eu diminui bastante. Eu tenho esse leve probleminha, que eu sou uma pessoa que eu afobo as coisas e apresso os bois, acelero os bois. Não sei qual que é o ditado, mas entenderam o que eu tô querendo dizer. E isso, no caso, fez eu colocar o template, um layout que ficou maravilhoso no canal, extremamente profissional, mas meu computador não aguenta. Isso também me deu uma segurada pra gravar os vídeos, por isso que eu sumi. Espero que a música não esteja muito alta, porque senão é tarde demais. Ó, pessoal, aqui a gente tinha também uma leitura para reversão. Por quê? Porque finalizou, fechou um preço de venda exatamente numa defesa, onde abre um posicionamento vendedor. Então finalizou exatamente aqui sem pavio. A gente poderia ter entrado logo aqui, ou então esperado, né? Descer um pouquinho, continuar um pouquinho. Mas se entrasse aqui já era gain também para compra, acreditando na tendência mais atual, que é a tendência de alta. Ó,
Ó, pessoal, aqui ele tá querendo retornar. Nossa, ele rompeu bonitamente, lindamente um lote. Tá se retornando aqui pra dentro, só que ele já tá buscando outra defesa. Eu ia falar que a gente tinha uma leitura pra venda, só que o gráfico ele já tá rompendo direto de uma vez. Então, na verdade, a gente talvez vai ter, dependendo, a gente precisa de uma confirmação na próxima vela, a gente vai ter leituras pra compra. Muito arriscado pegar e entrar direto aqui. Por isso que eu não vou fazer isso. Ó, marcar aqui e marcar o pavio aqui. Você for ver exatamente onde tá pegando. Tá nascendo um novo preço de compra agora, sim. Poderia ter pego, poderia. Mas como deixou um micro pavio aqui, também tem chance da vela ter vindo buscar aqui e retornar rompendo pela força de venda que ele teve. Por isso que eu falei, preciso de confirmação. A gente precisa sempre de confirmações. Detalhe, olha aqui atrás, tinha ponto pra ela querer buscar. Entendeu? Agora aqui, dependendo se essa vela ela formar uma nova alta, a gente continua tendo leitura pra compra. Mas eu acho que não vai acontecer isso. Vamos ver. De fato, o que eu falei pra vocês, ainda tinha ponto pra ela querer buscar. E rompeu. Vamos dar uma olhada em outro par, vou procurar que eu já volto. Bom, catei alguns pares aqui e vamos lá. O que eu tô vendo aqui? Que a gente tem uma defesa lá em cima que o gráfico pode vir buscar. Finalizou um preço de venda exatamente aqui em cima de outra defesa. Vamos começar a marcar. Oh, caralho, tá vendo? É isso que eu falo, ó. Meu computador que ele. Só de estar rodando o OBS, para dar um clique essa bosta fica assim. Quem dirá? Ele não chegou. Isso daqui é péssimo, hein? Ele finalizou, mas ele não chegou. A chance é que ele rompa. Exatamente. Que é o que vai acontecer. Pelo jeito tem um passado aqui em cima também, hein? Mas um passado bem, bem, bem distante. Hum. Bom, vamos lá. Nova alta. Puta que pariu, hein? Põe nova alta nisso. Mas, se fechar o preço por aqui, ele não tá fazendo conexão com nenhum lote de venda. Aquele nanolote de venda ali, ó. Mas ele fez conexão. Boa, boa, boa. Puta, boa aqui. Já era. Puta, foi muito pra cima. Explicar pra vocês o que aconteceu, o que eu percebi aqui. Vamos lá. Fez uma nova alta, certo? Só tô preocupado com essa taxa, que foi muito pra cima por causa do delay. Mas enfim, a gente tem aqui um primeiro registro e aqui uma nova alta, certo? Essa vela aqui, ela finalizou dentro de um lote de compra. Finalizou dentro de um lote de compra, demonstrando pavio, ou seja, interesse. Eu tinha olhado esse nanolote aqui. E se você for ver esse nanolote, não rompeu. Depois que eu me toquei que a gente tinha um lote mesmo, um micro lote de venda não, de compra, desculpa aqui. Inclusive, olha só, ela segurou bem e finalizou exatamente num ponto que é uma defesa dentro do lote. O que aconteceu? O certo era eu ter esperado ela dar essa descidinha que na hora que ela nasceu, ela já desceu e jogou pra cima. Só que quando eu apertei, tava por aqui, jogou bem pra cima. Uma análise correta me deu mesmo bem acima da onde era o esperado, ainda assim me deu o gain com bastante margem. Ou seja, análise respeitou, saiba o que esteja fazendo. Segundo gain do dia. Na verdade, terceiro, né? Que eu fiz um antes de vocês. Vamos tentar mais um. E daí a gente encerra o nosso vídeo por hoje. Ô galera, agora que eu fiz merda. Tá, eu fiz merda, isso daqui foi totalmente sem querer. Eu tava tentando pausar a gravação com o teclado e aparentemente ele jogou uma outra entrada lá pra cima. Isso daqui foi o inimigo tentando acabar com a gente. Por isso que isso daqui não tá valendo, tá? Gente, na moral, esse computador é maluco, entendeu? É, porque
Ou, eu não sei o que acontece, que ele trava e ele dá esses bugs assim. Agora voltou a funcionar o teclado, ó. Voltei. Tirei a música. Voltei a música. Desmutei, tá vendo? Enfim, já consertei aqui o nosso dinheirinho aqui, graças a Deus que é a demo. E isso não vai impactar o nosso placar, tá? Porque como eu falei, foi totalmente sem querer. Foi quando você aperta o espaço, e, enfim, o bagulho só coisou. Mas foda-se. Até porque, deixa eu explicar pra vocês, não tem nem porquê eu ter feito uma entrada de compra aqui, sendo que o preço fechou, ou seja, fechou não tem interesse. Isso daqui era uma reversão, entendeu? Não tinha nem como. Enfim. Cara, mostrar uma coisa pra vocês. Isso daqui eu já não gosto de jeito nenhum. Porque, você tá vendo que a gente tem duas velas de uma cor? Uma vela, duas velas, uma vela, uma vela, duas velas, uma vela, uma vela, uma vela. Eu odeio isso, porque não tem fluxo pra gente poder operar. Entendeu? Então isso daqui não é legal. Opa, 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 aqui a gente tá tendo uma coisa interessante, porque, ó, aparentemente, se ela não finalizou, mas rompeu. Ótimo, a gente tá aqui dentro de um lote de compra, rompeu dentro de um lote de compra, pouco pra subir, mas não deixou pra ver, esquece. Esquece, não deixou pra ver, ela vai reverter. Ela vai reverter e vai tentar segurar por aqui nessa região. Você vai ver. Inclusive eu liguei o coisa de ruído pra ver se tá melhor. Ó, gente, aqui ela aparentemente tá segurando bastante numa região onde fechou o preço de compra. Tanto que já reverteu pra cima. Essa é a próxima, já começou um novo preço dando pra cima. Vamos ver, na hora que tiver uma oportunidade eu falo. Boa, aqui tá mostrando pra gente uma tendência de reversão, porque ele veio buscar exatamente aqui em cima, tá vendo que é um posicionamento de venda. E tava, né, que agora tá formando uma nova alta. Até então era uma dupla posição. E agora põe nova alta nisso. É esse par que eu falei que tem. Mas, vamos ver. Se finalizar aqui em cima, a gente espera subir um pouquinho e vende. Agora, se não, aí ele pode romper. A gente tem, na verdade, duas leituras. A gente tem leitura para reversão, a gente tem leitura para. Ainda mais que fechou um preço de venda, eu não acho que vai querer vender. Ou começar outro preço de venda, é mais fácil romper. Ou segurar um pouquinho aqui para depois romper. Inclusive, as médias móveis estão apontadas para cima, tá vindo de uma tendência de alta, então não vai ser muito legal a gente pegar uma venda aqui. Tipo, não tem embasamento, mesmo dando venda, entendeu? Ah lá. O que eu falei? O que eu falei? Se eu tivesse pego uma venda ali, eu ia estar em 50-50. Sofrendo aqui. Opa, opa, opa. Aqui embaixo tem algo. Vamos ver, dependendo de como finalizar as próximas velas. Aê, interesse de venda, tá mostrando uma. Isso tudo aqui é um lote de venda, ó. Só que por que eu não peguei acreditando numa venda? Porque ele primeiro desceu, certo? Ele primeiro ter revertido. No caso, primeiro ter subido. Entendeu? A tendência é que ele suba. Vamos lá, pessoal. Peguei a nossa última entrada aqui e eu vou explicar para vocês o porquê. O que aconteceu? O que eu observei? A gente estava vindo aqui de uma região que está mostrando bastante também força de compra. A gente tem um lote de compra aqui, tá vendo? Ó, que fechou o preço exatamente aqui. Exatamente aonde fechou. Poderia ter acreditado numa reversão, certo? Mas o que aconteceu? Ele não fechou exatamente em cima e ele deixou pavio. Isso para mim significou que ele rompeu esse lote e deixou interesse. Foi muito próximo. Mais uma vez, o correto era ter entrado aqui, porém, quando ele me jogou um pouco pra cá, eu fiquei com medo. No começo, falei assim, puta que eu pariu, tomei no meu cu, né? Era leitura pra descer. Isso daqui é uma coisa que ele tem 60% de leitura de compra, 70%, 60%, 70% e um pouquinho de venda, entendeu? É as coisas que eu não gosto de pegar, que deixa a gente meio a meio. Mas como eu falei, quando a gente tem uma boa análise, olha o tanto de segurança que ele deixou de margem que a gente conseguiu, ou seja, batemos a nossa meta, porque a gente pegou a taxa aqui. Como eu falei, ele reverteu um pouco, eu fiquei com o cu na mão, mas logo depois ele continuou buscando. É isso, pessoal. Estamos agora, batemos a nossa meta. Batemos a nossa meta. E é isso. Obrigado por assistir. Se vocês gostaram, comentem, se inscrevam e me acompanhem nessa jornada. Beijinhos. Ao som de Disease.